chegou a minha vez. Nós vamos hoje ter um número especial antes de ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Eu convidei o grupo, os Filhos do Eu Sou aqui, que é um grupo de pagode evangélico aqui na igreja. Acredite nisso. Eu nunca pensei que pudesse ver isso, mas gostei tanto que eles tocaram aqui no culto dos homens na última quinta-feira. Quero convidar os irmãos para vir. Nós vamos ouvir eles louvando a Deus, amém? No ritmo bem brasileiro, bem nosso. É um ritmo que identifica o Brasil. Cadê o Arnaldo? O Arnaldo achou o ministério dele. É o reco-reco. Som. Som. Não tá na linha. Ei, som, ei. Som. Ei, som. Som. 1, 2. Gente, boa noite. Prazer imenso estar tocando para vocês a palavra de Deus. Vamos adorar o Senhor. Foi como o pastor Carlos falou, aquilo que está retido. Vamos pedir a Deus para mover as águas em nosso favor. Vamos lá? Vamos adorar a Deus com a gente. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar e restaurar. Se move as águas.
Tanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Tanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar. Se move as águas. Tanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Tanto tempo esperei. Chegou a minha vez. Eu sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar. Se move as águas, move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e restaurar. Se move as águas. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios crescerão nos campos, pois o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. É o quê? Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para
nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador deu uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios crescerão nos campos, pois o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria. Salvadores! Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. E a igreja cantando assim. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Faz barulho, faz barulho, faz barulho pra Jesus. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Uma palavra apenas. Eu penso que a alegria tem que ser parte da casa de Deus, amém? Isso é importante. E eu acho que a alegria ela se manifesta das mais diversas formas culturais. Mas a gente tem que também saber que tudo tem um limite, né? Que limite é esse, pastor? O limite é a palavra de Deus. A gente sabe que no final de tudo, todas as coisas passarão, mas só a palavra, o quê? Vai permanecer. Se você é líder de um grupo de afinidade, convida a turma do pagode aí. Né? E eu também creio que esta é uma situação que está vindo para ficar aqui na igreja. Estou sentindo que Deus está por trás de tudo isso. Eu não sei se a igreja vai ser conhecida como a igreja dos pagodeiros, eu sei lá. Eu estava pensando ali, enquanto eles estavam tocando, dizendo assim, meu Deus, eu com toda essa formalidade eclesiástica de colarinho e tudo, eu acho que eu vou botar uma roupa mais, mais largada, até porque a igreja, a nossa igreja, ela não tem
tanta formalidade, né? Parece que eu sou tão muito formal. Até por força de profissão eu tenho uma certa formalidade, mas a verdade é que quem me conhece sabe que eu não sou tão formal. Mas também entendo que, como é um lugar neutro, onde vem pessoas de várias faixas etárias, de várias formas, nós não temos só jovens aqui, nós temos pessoas de um tempo em que nem se cogitava, vamos dizer assim. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu cantava esses hinos com outro ritmo. Eles têm um hino que eles cantam do cantor cristão aí, que outro dia eu fiquei impressionado a vida que deram. E a gente tem que, obviamente, ter também consideração e respeito a esta geração que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Porque essa geração passada trabalhou muito. Mas reconheço que Deus também vai renovando as coisas. E que a gente vai incorporando novos ritmos. Por isso a nossa igreja ela é bastante plural. Nós cantamos aqui corinhos com um ritmo de chachado, né? Aquilo é chachado? O que é aquilo? Forró, né? Aquele que você canta tão bem, Cláudio, né? É o ritmo de forró mesmo. Nós temos um corinho aqui que a gente canta, e tem outros ritmos. Temos um ritmo africano aqui, né? Iê, 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 uá. Isso é um ritmo africano. E obviamente nós não podemos negar, irmãos, essas influências na cultura brasileira. Eu tenho uma situação muito engraçada. Uma pessoa que eu conheço, quando a primeira vez que ela ouviu os africanos cantando o hino de louvor a Deus, numa convenção em Amsterdã, na Holanda, muitos anos atrás, esta pessoa era muito cheia de preconceitos, veio de uma igreja que tinha certos parâmetros de preconceito, de vestuário, não sei o que e tal. E ele foi parar lá no meio dessa convenção mundial de evangelismo, que na ocasião foi ministrada pelo Billy Graham. E quando ele passou num pavilhão onde estava o pessoal originário da África, eles estavam lá justamente batendo e cantando e dançando, só que dançando com aquele ritmo africano, né? Eles têm uma dança muito característica. E com aquelas roupas próprias da cultura africana. E ele ficou impactado porque ele sempre nomeou essa cultura africana somente a cultos afros, a cultos de espiritismo, essa coisa toda. E lá estavam os irmãos cantando e dançando no ritmo africano, hinos de louvor a Deus. E ele ficou parado vendo. E de repente ele viu o descer do Espírito Santo sobre aquele grupo. E ele voltou para o Brasil com um quente, outro fervendo. Eu me lembro que uma ocasião ele esteve pregando na minha igreja, este irmão, e eu tinha um tecladista, mais ou menos dessa altura, loiro, com cabelo aqui, o cabelo dele lourinho, até aqui na cintura, e ele era o tecladista, então ele tocava em pé, o grupo todo tocava em pé, ele também. E eu me lembro que ele ficou indócil, porque ele era cheio de preconceitos, né? E aí, indócil porque o rapaz tinha o cabelo aqui e tocava. E ele, depois do culto, ainda me repreendeu, disse assim: como é que você deixa um cara com cabelo daquele tamanho tocando lá na frente e não sei o quê? E eu falei: rapaz, mas aquele rapaz é cheio de Deus, você está olhando ele por fora. Se você convivesse com ele, você ia saber que aquele rapaz é cheio de Deus. E tal, tudo bem. E isso antes de ir lá para Amsterdã. Quando ele voltou, um dia eu fui visitá-lo na igreja, e aí estou lá no gabinete com ele, aguardando o início do culto, e entra um jovem da igreja dele, que tocava no louvor, de brinco. Aí eu olhei, aí fiz assim, não falei nada. Ele: já sei,
Eu já sei que você vai falar. Eu falei, como é que as coisas mudam, né? Às vezes o nosso preconceito impede a glória de Deus. E eu jamais quero que isso aconteça aqui neste lugar. A gente tem que estar aberto sempre ao que Deus está fazendo. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus? Eu quero orar. Meu Deus e meu Pai, eu dependo sempre, sempre, sempre da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua inspiração. E eu quero te pedir mais uma vez que Tu possas usar a Tua palavra para nos edificar. Transforma a letra destas palavras em espírito no nosso interior, ó Deus, provocando aquilo que Tu tens para provocar dentro de nós, de mudança, de acréscimo, de crescimento. Pai, em nome de Jesus eu te oro, eu te peço e eu te agradeço. E que o povo de Deus diga amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Eu preciso falar a você sobre ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Porque se você não aprender a ouvir e a obedecer a voz do Espírito Santo, o máximo que a sua vida vai chegar é uma vida religiosa. E eu não quero isso para a sua vida, eu quero que você viva no reino de Deus, na plenitude do reino de Deus. Isso não é um privilégio de pastores, de líderes. Isso é privilégio de quem busca a Deus. Buscar-me-eis e achareis quando buscardes de todo o vosso coração. E uma pessoa que ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é uma pessoa de sucesso. Eu não conheço ninguém que seja guiado pelo Espírito Santo, que seja um fracassado. Ele pode até passar por momentos de lutas, de dificuldades, porque isso faz parte do processo de Deus em nós. Deus permite, às vezes, certas situações para criar mudanças, transformação. A dor não vai te transformar, mas ela vai te criar um desejo de buscar a Deus. A dor não transforma você, mas a dor cria um desejo de buscar a Deus e Deus transforma as situações. Então, nós precisamos aprender alguma coisa aqui a respeito de ouvir. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus fala a toda a gente, dentro e fora da igreja. Está escutando o que eu estou falando? O Espírito Santo, nós estamos vivendo agora o ministério do Espírito Santo na terra. Jesus, quando estava próximo de subir aos céus, ele disse: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha, e ele testificará de toda a verdade, e vos guiará em toda a verdade. Então nós estamos vivendo desde a ascensão de Jesus, desde quando Jesus subiu aos céus, o ministério do Espírito Santo na terra. O Espírito Santo não age só no meio da igreja, o Espírito Santo age na terra. Dá para você entender isso? Diga amém. Então Jesus, falando a respeito do Espírito Santo, diz assim, 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Diga, o Espírito Santo é capaz de nos ensinar todas as coisas. Você tem dificuldade em alguma área? Peça ajuda ao Espírito Santo que ele vai te ensinar. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então Jesus estava falando do ministério do Espírito Santo. E eu quero também reportar você nesse mesmo Evangelho de João, um pouquinho à frente, no capítulo 16, no versículo 12.
Jesus, mais uma vez, fazendo uma referência sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, João 16:13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, entre os nomes que ele possui, é o Espírito da verdade. Nele não há mentira. Diga glória a Deus. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará o quê? Em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o quê? Então o Espírito Santo vai nos dizer as coisas que vão vir. Diga glória a Deus. Você não anda cego nesse planeta. Se você andar com o Espírito Santo, ele vai trazer sobre você coisas maravilhosas. Ele me glorificará, versículo 14, ele me glorificará, há de receber do que é meu, e vou-lo-á de o quê? Então o Espírito Santo é o nosso intermediário entre o céu e a terra para nos guiar aqui. Como é que Jesus nos guia? Como é que Jesus é o mediador da nova aliança? Ele é o mediador da nova e eterna aliança através do Espírito Santo nos guiando aqui na terra. Diga glória a Deus. Ele morreu, ele pagou o preço, ele nos resgatou e disse: a minha obra continua. A minha obra continua, e a minha obra continua agora através do Espírito Santo. Ele vai habitar em vocês, ele vai agir em vocês, ele vai trazer a revelação do céu a vocês, ele os guiará em toda a verdade, ele anunciará as coisas que hão de vir. Diga glória a Deus. Deus, irmãos, Jesus não nos deixa à deriva neste mundo, ele quer nos guiar. Você não pode ter uma fé de loteria, uma fé de sorte. Vou tentar, quem sabe, talvez, Deus, essa relação com Deus meia cega, não é a relação que Deus tem preparada para nós. A relação com Deus é uma relação de revelação, é uma revelação, é um relacionamento onde Deus fala conosco. Pastor, Deus fala conosco. Deus fala de que maneira? Ele fala de muitas maneiras. Na Bíblia ele fala de voz audível. Na Bíblia ele fala através de símbolos, do fogo, da água, de pomba. O Espírito Santo ele tem muitas maneiras de falar. Mas a principal maneira que ele fala à igreja é no nosso espírito, é no nosso interior. E a voz do Espírito Santo parece um pensamento, muitas vezes. Como é que eu sei que não é um pensamento meu e que é Deus falando comigo? A Bíblia diz que é a palavra de Deus que nos guia a toda a verdade. A revelação do Espírito Santo sempre está de acordo com a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Não há revelação, não há ensinamento do Espírito Santo que contrarie a palavra de Deus. Eu digo sempre que a palavra de Deus é o trilho para o nosso trem. E o Espírito Santo é o motor para nos guiar. O Espírito Santo nos traz a força, nos traz a revelação, nos traz o poder. E nós andamos bem, em segurança, nos trilhos da palavra de Deus. É como uma locomotiva que é guiada pelos trilhos. A palavra é o trilho e o Espírito Santo é o poder de Deus que faz mover as nossas vidas. Diga glória a Deus. Então, é preciso que você aumente essa intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser um símbolo desenhado. O Espírito Santo não pode ser apenas uma palavra. Ele fica muito tempo esperando você. A Bíblia diz que ele anseia por ter comunhão contigo. Ele anseia que você pare a sua vida para buscá-lo. Porque a forma de você buscar a Deus não é mais de uma forma visível, através do fogo, através de certas situações que aparece no Velho Testamento. Deus agora anseia ser buscado por nós através de uma intimidade, de uma comunhão. A previsão de Deus para nós é que nós tenhamos uma intimidade, um relacionamento com Ele. É preciso que você entenda isso. Quem tem mais relacionamento com Deus, mais luz tem no seu caminho. Lâmpada
para os meus pés é a tua palavra e luz. Quando uma pessoa resolve, porque irmãos, isso é uma decisão que você toma no coração. Eu não posso forçar você a isso. Nenhuma doutrina de igreja pode forçar isso. Nenhum costume de igreja pode forçar isso. Isso é uma decisão de fórum íntimo. Eu resolvi buscar a Deus. No dia em que você resolve no seu coração e diz, eu vou tirar tempo diário para estar com Deus. Eu vou tirar 15 minutos todos os dias, eu vou tirar meia hora. Aquela hora ali com Deus é o meu jardim secreto, é o meu momento de comunhão, é a minha montanha de oração. Quando você resolve a colocar isso no seu coração e que você faz isso com inteireza de coração, Deus começa a se apresentar a você naquele momento. Buscar-me-eis e achareis. Mas há pessoas que não entendem isso. A relação com Deus não é uma relação de intimidade, de pai e filho. Pai e filho têm intimidade, é verdade isso? Diga amém. Quando a gente chega na casa do pai da gente, a gente vai e abre a geladeira e não pede licença. Verdade isso? Eu fico feliz quando meus filhos chegam lá em casa, os filhos que já não estão lá em casa, que já têm as suas vidas, chega lá e diz, o que tem aí? Eu fico feliz. Como pai, eu me sinto feliz de ver que meus filhos estão à vontade na minha casa. Há uma intimidade. Você não pode se relacionar com o pai de formalidade. Senhor, meu pai, venho fazer uma petição pedindo o direito de abrir a geladeira. É assim que você faz? Mas Deus, quantos tem Deus por pai aqui? Crê que Ele é seu pai? Então, às vezes, as nossas orações parecem essa petição. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, e faz, e muda a voz. Eu conheço gente que vai orar, até muda a voz. Tamanha formalidade. Orar, irmãos, tem que ser como comer. Apareceu uma situação, na mesma hora você diz, vamos orar agora. Não, vamos esperar o próximo culto, na próxima reunião, e se o pastor tiver de bom humor, a gente pede oração a ele. Meus irmãos, essa não é intimidade com Deus. Intimidade com Deus é aquela que você tem de comer. Você faz aquilo como respirar, é uma coisa natural. Estar orando com Deus é uma coisa natural na sua vida. Não é uma coisa excepcional que eu faço de vez em quando. Intimidade fala dessa naturalidade, dessa intimidade com Deus para buscá-lo em qualquer lugar. Porque Deus está presente em todos os lugares. Mas Ele só se revela onde Ele é invocado, onde Ele é glorificado. Então, intimidade fala disso. Vê aqui comigo, João capítulo 15, aqui mesmo João, capítulo 15, de 1 a 7, vamos ler esse texto aqui. Olha só, tamanho da intimidade que Deus espera que você tenha com o Espírito Santo. Veja só, João 15, de 1 a 7. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, o quê? Limpa. Para quê? Que produza mais fruto. Você pensa que o fruto que não é aproveitado, ele apodrece. Então Deus quer que você dê fruto e continue dando fruto, por isso a vida é feita de fases. Uma determinada fase você produz assim, noutra outra fase você produz assim, e você não deve ficar olhando para trás e dizer, mas antigamente, irmão, passou, nós estamos em outra fase agora, diga glória a Deus. Antigamente, não fique lá no passado, falei esta manhã sobre isso, não fique lá, saia do passado, olhe para o presente e sonhe o seu futuro. Então, ouça, você tem que estar ligado e produzindo, porque se você não produzir, você vai começar a criar um impasse. Todas as pessoas na Bíblia que eu leio, que chegaram para Deus e disseram assim, chega Deus, Deus respeitou o pedido delas. Moisés, ele ficou cansado, e disse, Deus, ele amou tanto aquele povo rebelde, que até desobedeceu a Deus, e Deus disse para ele, tá bom Moisés, morra com esse povo no deserto, você ama muito eles, morra com eles. Tanto é que Moisés viu a terra prometida e não entrou.
Nós temos profetas que se cansaram de perseguição. Há um profeta que foi perseguido por uma rainha chamada Jezabel. Como era o nome desse profeta? Elias. E aí ele pediu a Deus, disse: Deus, estou cansado. Deus, tudo bem, eu vou ungir um outro profeta no seu lugar. E o levou. Mas ouça, porque Deus espera que enquanto você esteja aqui, você esteja dando frutos em todas as áreas da sua vida. Você que está procurando, dizendo assim: não, minha vida está tão boa que eu não quero mexer nela. Ouça, irmãos, o bom é inimigo do melhor. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando você acha que está bom, Deus tem melhor para você. Você tem que crer. Quantos creem que Deus tem melhor para você? Diga assim: eu creio que Deus tem o melhor para mim, que eu vou dar frutos e vou continuar a dar, mesmo em outra fase, porque Deus tem o melhor para mim. Diga glória a Deus. Voltando aqui à Bíblia, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei o quê? Em vós. Então, a iniciativa de permanecer não é de Deus. A iniciativa de permanecer é sua. Eu quero é Deus. Tem um hino que a gente canta aqui, né? Eu quero é Deus. Então tem gente que fica assim: se Deus me tocar, então eu vou fazer isso. Você está lendo na cartilha errada. A Bíblia está dizendo aqui que nesse aspecto da comunhão, é você que é o dono da bola. A vez é sua. Buscar a Deus não é uma atitude de Deus. Buscar a Deus é uma resposta sua ao amor dele por você. Diga glória a Deus. Eu amo tanto ao Senhor que eu quero buscá-lo. Então tem gente que fica assim: Deus tem que trazer uma revelação. Você quer uma revelação? Amém. Então busque a Deus. Porque revelação vem pela busca. Buscar-me-eis e achareis quando buscar de todo o vosso coração. Não fique esperando surgir um profeta do além, um profeta careca, de barba, para dizer a você o que você precisa saber. Deus quer falar diretamente com você. Deus pode me usar e me usa algumas vezes, mas não é isso. O plano de Deus é muito mais, é que você desenvolva uma intimidade com Ele. Diga glória a Deus. Continuando aqui, versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, Deus não se revela curioso, irmãos. A vida com Deus não é uma vida: eu vou lá, se me der vontade, eu vou de vez em quando, eu gosto. Não é esse tipo de vida que Deus espera para nós. Ele espera para nós uma vida de permanência, de insistência, de continuidade. Versículo 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aleluia. Eu não conheço ninguém que permaneça na presença de Deus que não dê fruto. Pelo contrário, quando eu vejo alguém frutificando na vida espiritual, quando eu vejo alguém crescendo, eu digo: essa pessoa, ela busca o Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que permanece em Jesus dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pastor, eu tenho muitos projetos. Tem? Busca Jesus. Eu tenho muitos sonhos. Busca Jesus, porque os teus sonhos, os teus projetos vai depender de Jesus. Teus sonhos e os teus projetos vai depender de Jesus. Porque você tem que saber que é Ele, e sem Ele você não pode fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e queimam. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A vida com Deus não pode ser uma vida de curiosidade. Infelizmente, algumas igrejas pregam apenas a cura, a libertação ou a solução para o problema financeiro. Uma vez que a pessoa é curada, ou uma vez que ela obtém a sua bênção, ela diz: tudo bem, Deus, bye bye, fica por aí. E eu conheço assim, de gente que já esteve dentro da casa de Deus, recebeu uma bênção e foi embora. Por quê? Porque ela não entendeu que esse chamado não é para vir receber uma bênção e ir embora.
Esse chamado de Jesus é para permanecer, é para continuar, é para crescer, é para ter intimidade, é para estar ligado a Ele. É uma mudança de vida. Não é retornar para o mundo, diz agora eu estou tão curado, tão bom que eu vou voltar a fazer todos os pecados que eu fazia antes. Jesus não está te curando para você voltar aos erros. Ele está te curando para trazer uma nova vida, diga glória a Deus. Uma vida transformada. Então, essas igrejas, elas não falam desse outro processo que vem depois do milagre. Depois do milagre, há uma vida de transformação. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Então você tem que entender que a relação com Deus pede essa intimidade, essa permanência. E isso não é feito esporadicamente. Vir à igreja não deve ser uma opção, mas uma necessidade. Vou estar junto com meus irmãos lá buscar a Deus é mais difícil por causa da minha natureza, dos meus problemas, da minha carne, mas quando eu vou lá para a igreja, que a igreja reúne e começa a cantar aquele pagode. Tem alguém que ensaiou alguns passos aí, né? E alguém, isso é pecado, pastor. Não é pecado dançar na presença de Deus. Mas com samba, a Bíblia não diz qual o ritmo, e nem a música, e nem o estilo. Isso fica a cargo das culturas que existem. Mas o que eu estou tentando dizer a você, é que é muito difícil alguém se relacionar com o Espírito Santo na base da curiosidade, esporadicamente. É preciso permanecer. Eu quero fazer uma pergunta a você nessa altura. Você tem tempo para Deus? Diariamente? Você gasta tempo na presença de Deus? Como é que você quer ouvir a voz do Espírito Santo se você não tem tempo para orar? Como é que você quer ouvir a voz do Espírito Santo se você não tem tempo para ler a palavra de Deus? Como é que você quer ouvir? Pastor, Deus sabe, mas ouça, Ele cansa porque Ele não admite segundo lugar. Nada pode ser mais importante do que Ele na sua vida. Sabe qual é o primeiro mandamento? Resumido, amar a Deus. Foi aquilo que eu falei, que amor é esse que não tem gestos de prova? Eu amo a Deus, mas eu não tenho tempo para estar com Ele. Eu amo a Deus, mas eu não faço carinho nele. Eu amo a Deus, mas eu não canto para Ele. Eu amo a Deus, mas não estudo os seus ensinamentos. Eu amo, que amor é esse? Não é amor, irmãos. Essa fase tem que mudar na sua vida. Você tem que entender que Deus espera uma intimidade de amor com você. Aliás, só existe amor quando há intimidade, sabia? A confirmação do amor é a intimidade. Essa que é a grande realidade. E é a realidade que a intimidade com Deus não é uma utopia. Agora, ouça, se eu quero um pouquinho de Deus só para compensar a minha consciência religiosa, eu chamo isso $3 de Deus. Me dá só $3. Não quero muito compromisso com Deus, não. Não quero muito compromisso com as coisas de Deus. Por quê? Porque isso vai pedir a sua vida. E eu não estou afim de render a minha vida a Jesus. Mas a Bíblia diz, filho meu, dá-me todo o teu coração. Não a metade do teu coração. Não 1/3 do seu coração. Não um pedacinho do seu coração. Todo o seu coração. Deus pede de nós tudo. Por quê? Porque Ele vai te guiar pelos pastos verdejantes e vai te levar às águas tranquilas, porque a tua vida pertence a Ele. Como é que se constrói a intimidade com Deus? Como é que se constrói a intimidade com alguma pessoa? Como é que eu posso ser íntimo de uma pessoa? Vocês têm a resposta. Hein? Convivendo com uma pessoa. Eu não posso ser íntimo de uma pessoa à distância. Outro dia estava se discutindo na internet a respeito das amizades virtuais. Estava dizendo que na internet todo mundo fantasia, né? Por não ter essa expressão viva, por não podermos observar a pessoa fisicamente, ela tecla lá, aparece escrito. Então, as amizades são todas, não digo que são todas, mas elas têm de ser superficiais. Por quê? Porque aquilo ali é uma colocação, é uma relação que não tem convivência, é uma relação que eu não
eu não sinto o bafo do outro. Você tem que ter amor à prova de bafo. E ter sabedoria. Meu amor, eu te amo muito, mas tu está com um bafo terrível hoje. Tem casais tão herméticos, tão duros, que não tem coragem de falar uma coisa dessa um ao outro. Sabia disso? Às vezes, nos meus momentos hilários, você sabe que a nossa mente voa, né? E de vez em quando eu fico pensando assim, tem homens e mulheres tão formais, que eu fico pensando como é o relacionamento pessoal, íntimo dessas pessoas. Minha querida esposa, te visitarei na nossa câmara, nesta noite. Cara, eu fico pensando assim, há pessoas que não têm essa intimidade de falar ao outro o que pensa, o que sente, não se sente à vontade para se expressar. Por quê? Porque há barreiras a serem quebradas. Muitas pessoas em relação a Deus é a mesma coisa, ela é tão formal, ela tem tantas barreiras, que ela trata Deus como se Deus não a quisesse próximo. Ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, vocês estão ligados a mim, vocês são meus. A nossa relação é de pessoalidade. O amor de Deus, por isso Jesus disse assim, Filipe disse, Jesus, mostra-nos o Pai, então nós cremos. Ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. A nossa intimidade é plena. Então, vivendo próximo de alguém é a forma de construir intimidade. Você não vai construir intimidade, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo fazendo visitas esporádicas. Há um processo de intimidade. Para ser guiado pelo Espírito Santo, temos que desenvolver uma intimidade. Como é que eu desenvolvo essa intimidade? Resposta: momento devocional, seu jardim secreto, seu lugar de oração, o seu momento separado para Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Então você tem que separar tempo para Ele. Senão você vai viver a fé da loteria. Há alguns evangelhos que têm até a caixinha de promessa. Fala comigo, Deus, fala comigo, fala comigo. Tirou. Essa pessoa está tão distante do Espírito Santo que ela precisa fazer mandinga para ouvir Deus falar. Quando, se você desenvolver uma intimidade com Ele, Ele vai te dar coisas maravilhosas. O segredo de uma vida vitoriosa está na capacidade de ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. Eu queria ler só Lucas 12, 12, ok? Lucas 12, 12. Leia comigo aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 12. Diga para você, é possível, é plenamente possível, diga, é totalmente possível que eu tenha comunhão com Deus. Deus me ama, e o seu sangue me purifica de todo pecado. Lucas 12, 12 diz assim, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis, o quê? Dizer. O Espírito Santo te ensina. Se você vir aqui comigo a Mateus 10, 19, vamos lá, Mateus 10, 19, eu quero que você encha o seu coração da palavra de Deus. Mateus 10 e 19, não fique só com as minhas abordagens e explicações. Mateus 10, 19, ok? Mais uma vez, falando sobre o Espírito Santo. E quando vos entregarem, não cuideis como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o quê? Visto que não sois vós o que falais, mas quem? O Espírito do vosso Pai
é quem fala em vozes. Irmãos, ouça o que eu vou falar para você. As revelações do Espírito Santo acontecem dentro da nossa mente, vem na forma de um pensamento. E quando você fala, ela provoca transformação no ambiente externo, desde o coração das pessoas até as atitudes transformadoras. É maravilhoso. Às vezes alguém vem assim, pastor, palavra boa. Eu digo assim, se essa pessoa soubesse que não fui eu que planejei nada disso, muitas das coisas que falo aqui, eu não tive, nem passou pela minha cabeça quando eu estava preparando a mensagem. Simplesmente é uma colocação que o Espírito Santo coloca na minha boca e eu vou falando e quando eu vejo a coisa vai acontecendo, porque isso é a glória de Deus aqui neste lugar, irmãos. Não preciso mudar a voz, não preciso dar piruada, não preciso dar cambalhota, não preciso que demonstrar a você que estou possesso por nada, porque o Espírito Santo, ele fala e você vai falando. E como é que você sabe? A palavra que você vai falando vai provocando mudanças, transformações, quebrantamento, vai chamando à existência as coisas que não existem. Há também aqui, falando sobre que ele nos ensinará todas, vem aqui João 14, 26, eu botei muitos textos aqui, mas não vou poder abordar todos, mas vem aqui em João 14, 26 comigo, para ver isto. Mas o Consolador, quem? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quantos jovens têm dificuldade em matemática? Peça ajuda ao Espírito Santo. Quantas pessoas têm dificuldade em aprender uma língua estrangeira? Peça ajuda e vai para o curso. Porque tem gente que... Ouça o que eu vou falar aqui agora. Tem gente que quer dormir e quer acordar no outro dia falando inglês. Tem até uma propaganda que diz que o cara está aprendendo inglês por hipnose. Quantos já viram essa? Né? O cara hipnotiza ele, aí ele começa a falar em chinês. A sua parte nunca é descartável. A parte que você tem que fazer, ir à escola, aprender, essa é a parte sua. A parte do Espírito Santo é abrir o seu entendimento, é ampliar o seu entendimento, é facilitar. Talvez você esteja num trabalho que você está tendo dificuldade de aprender. A Bíblia diz, Ele vos ensinará todas as coisas, diga todas as coisas. Não só coisas espirituais, não só coisas do reino de Deus, mas todas as coisas. Peça uma inteligência a Deus para fazer aquilo que você não sabe fazer. Peça uma capacidade a Deus, Deus vai te capacitar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tive um tempo que eu trabalhava como representante de uma empresa, um representante comercial, e eu queria entrar para vender para a CSN. A CSN é a siderúrgica nacional lá em Volta Redonda. E é um excelente cliente, porque ele compra milhões. E eu trabalhava na parte de usinagem, fazia engrenagens gigantescas, peças usinadas grandes para essas grandes empresas. Então representava isto. E a coisa mais difícil é você entrar nessas empresas. Porque normalmente você, para entrar nessas empresas, talvez você não saiba, você tem que pagar propina. O pessoal do departamento comercial lá não estão lá para defender a empresa, estão lá para... Você já viu a novela das 9? O filho do César, como é o nome dele? Né? Aquele superfaturamento que ele coloca ali no hospital, as empresas, o pessoal do departamento comercial cansa de fazer isso. Você tem uma ideia. E aí, eu disse, como é que eu vou entrar?
não conheço ninguém, não sei de ninguém. Aí o Espírito Santo me deu uma ideia. Faça uma carta assim e mande para o diretor comercial. Não mandei para nenhum vendedor, não falei com nenhum gerente, mandei para o diretor. E o diretor respondeu a carta, mandando procurar fulano, ciclano e apresentar o catálogo da minha empresa. E eles queriam fazer um teste com a capacidade técnica da nossa empresa. Isso levou um processo de uns 3 meses, 4 meses. Fizemos a primeira peça, eles gostaram. E eu consegui colocar a empresa que eu representava lá dentro. E sabe, eu nem tinha que ir muitas vezes, eu ia uma vez por semana à Volta Redonda apenas para saber como é que estava. E os pedidos chegavam por fax. 100 mil de pedidos, 50 mil, 150 mil. Meu salário era 5% sobre tudo que entrava. Bom salário, hein? Por causa de uma ideia que o Espírito Santo me deu. Ouça o que eu vou falar para você. Quando você vive na presença de Deus, Ele começa a iluminar você para soluções, para saída, para situações que parecem não ter saída, Ele te traz uma iluminação. Há muitas pessoas que não entendem. Deus nos guia em aspectos práticos da vida. Quando a Bíblia diz, e Ele vos guiará em todas as coisas, inclui os aspectos práticos da vida. A minha reação a uma instrução de Deus fará a diferença definitiva na minha vida. Eu sempre digo, a diferença entre a miséria e a prosperidade está numa revelação de Deus e obediência a essa palavra. A diferença entre a saúde e a doença está justamente a uma instrução que Deus nos dá. E às vezes Ele dá instruções esquisitas. A Bíblia está cheia dessas instruções. Ele diz para um homem que estava leproso, Naamã, para ir. Naamã se sente movido por uma palavra de uma jovenzinha, de que havia profeta em Israel. E ele vai para Israel com a carta do rei. Chega lá, o profeta, o homem de Deus. Às vezes você está pregando aqui, as pessoas não estão acreditando no que você está pregando. E eu, como homem de Deus, essa é uma frustração de coisas que eu já falei, ensinei. Eu disse, se aquela pessoa tivesse seguido a orientação que eu dei, a vida dela estava totalmente diferente de hoje. Mas não seguiu, não acreditou. E Naamã foi, chegou lá, o profeta nem o recebeu, mandou uma instrução. Deus manda instrução pelos seus profetas. Deus fala a você diretamente, mas também Ele manda instrução pelos seus profetas. Ele manda instrução pela sua palavra diretamente. Você vai lá e mergulha 7 vezes no rio, e você vai ficar curado. E ele ficou indignado. Disse, poxa, eu venho lá, os cafundéu do Judas, doente, andando dias e dias de carruagem, a cavalo, chuva, chego aqui, esse cara não se digna, nem abrir a porta para me receber, manda o criado que eu mergulhe 7 vezes, e ele, diante daquela instrução, ele ficou meio que, vou ou não vou? E alguém de bom senso disse, se ele te pedisse alguma coisa impossível, você faria, que eu sou macho. Tá bom, então ele só pediu para você mergulhar 7 vezes. Ele esperava alguma coisa mais folclórica. Às vezes nós estamos esperando que um anjo apareça, nós estamos esperando que desça fogo do céu, e que o que Deus quer que você obedeça, simplesmente é uma ordem que Ele te deu. E ele foi e mergulhou. E na 7ª vez ele saiu curado. Às vezes Deus durante o dia, durante períodos da nossa vida nos dá instruções, e nós sabemos que foi Deus que deu, mas nós fazemos como Naamã. Só que Naamã teve alguém com bom senso para dizer, obedeça. Mas quantas vezes nós temos na Bíblia homens que Deus falou e que não obedeceu e viram a desgraça. Me lembro de Sansão. Deus fez um pacto com ele.
uma aliança com ele e disse: olha, você nunca revele esse pacto, essa aliança, o segredo da tua força. E ele vai enganado pelo coração, pelo sentimento. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, e ele foi enganado. E ele resolve, lá pelas tantas, dizer qual era, e ele acaba prisioneiro, acaba cego, acaba escravo, acaba palhaço na corte dos seus adversários, porque não obedeceu uma instrução de Deus. Ouça o que eu vou falar. Tem gente sofrendo hoje em dia porque não obedeceu uma instrução de Deus. Mas graças a Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam, e Deus está dando novas oportunidades a você. Mas ouça, a diferença entre a sua vitória e a sua derrota, a diferença entre a doença e a saúde, a diferença entre a miséria e a prosperidade, a diferença entre o sucesso e o fracasso, está em ouvir uma instrução de Deus e obedecer. Às vezes nós começamos a jogar, Deus nos dá uma instrução e a gente começa a tentar racionalizar demais aquela instrução. Deus não trabalha com a nossa racionalidade apenas, irmãos. Ele trabalha com o poder dele. E muitas vezes há coisas estranhas. Jesus curava as pessoas com a palavra, mas Jesus também curou pessoas com cuspe misturado com terra, com lama. Deus tem a sua soberania, e você tem que entender que se Ele deu uma instrução, aquela instrução é para ser cumprida. Não tenha dúvida que se você obedecer àquela instrução, Deus vai te abençoar. A diferença entre as pessoas está na disposição que elas estão em seguir uma instrução do Espírito Santo. A diferença para mudar a estação, o momento da sua vida, está numa instrução que Deus quer te dar, que Deus tem te dado, e que basta apenas você obedecer. Para terminar, alguns anos atrás eu estava numa reunião, onde um homem de Deus ministrava sobre essa questão de prosperidade, e ele fez um desafio. Fique tranquilo que eu não vou fazer nada aqui hoje. Não, pastor Esperto vai tirar a oferta logo. Não. Se você me julgou assim, eu já te perdoo do seu pecado. Ok? Mas ouça. E ele disse assim: eu vou dar uma instrução aqui esta noite. Eu não me sinto nem direcionado a fazer isso, porque eu teria que estar direcionado pelo Espírito Santo. Entende isso? Diga amém. E ele disse assim: quantos querem ter uma casa própria? E eu levantei a mão. Ele disse: pega o dinheiro do aluguel, do seu aluguel deste mês, e traga aqui. Eu fiz o cheque e levei. Semeei uma semente. E sabe, a casa veio. A casa veio. Ouça o que eu vou falar para você. Às vezes, a obediência é uma instrução que está faltando para a mudança da sua vida. E essa obediência, no primeiro momento, vai custar a você a abandonar o seu orgulho. O orgulho nos impede, muitas vezes, de obedecer à voz de Deus. Quase aconteceu com Naamã. Você sabe que você aprende a conhecer as pessoas é pela reação que as pessoas têm a uma instrução. E uma pessoa que ela não obedece a uma instrução de Deus, ela está tão concentrada em si mesma, ela se acha tão dona de si mesma, que nem o Espírito Santo tem espaço para orientá-la. E a vida dessa pessoa não muda. Não muda. Entra mês, traz mês, fica mesmo. No dia em que você resolver obedecer a instrução que o Espírito Santo te der, você vai ver. No primeiro momento vai te custar quebrantamento.
No primeiro momento vai te pedir um posicionamento de fé do que você não entende. Mas a seguir, os resultados virão, porque Ele te guiará em todas as coisas. Eu quero orar por aquelas pessoas que dizem: pastor, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. E não só quero ouvir, mas eu quero obedecer a voz do Espírito Santo. Se você deseja isso para a sua vida, fique de pé, eu quero orar por você. Uma instrução. Uma instrução. Os discípulos estavam pescando, não tinham pegado nada a noite toda. E Jesus dá uma instrução. Lança do lado direito as redes. Senhor, pescamos a noite toda, tentamos a noite toda, não pegamos nada. Mas debaixo da tua palavra, nós vamos lançar. Porque a instrução que Deus dá, Ele chancela a instrução com o resultado que aquela instrução vai dar. Os homens jogaram as redes e pegaram peixe como nunca. Uma instrução muda a estação da sua vida. Uma instrução muda aquele momento da sua vida. Uma instrução traz tempos novos na sua vida. Qual é a instrução, pastor? Pare para ouvir a voz do Espírito. Põe a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes eu tenho tempo para tudo e para todos, mas não tenho tido tempo para te buscar com mais intimidade. Senhor, a minha carne, a minha natureza, as coisas da vida, o diabo, sempre estão conspirando para esse momento de intimidade. Mas nesta hora, Senhor, eu me volto contra tudo isso, para dizer que eu quero esta vida de intimidade contigo. Me ajuda, Senhor, perdoa-me. Diga: Senhor, fala comigo na nossa intimidade. Traz sobre mim, Senhor, revelação daquilo que preciso, como vencer os obstáculos, como sair das situações difíceis. Fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. E não só ouvir, Senhor, mas obedecer. Porque eu creio que tu tens o melhor para mim. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem, do que tu tens preparado para aqueles que o amam. Sê comigo, Senhor. Que ao andar durante o dia, eu esteja ligado em ti, em plena comunhão. Não me deixes, Senhor, arrastar pelas coisas da vida. Eu te agradeço pela fé, no nome de Jesus. Amém e amém. Olha, se você fez essa oração sincera, você vai começar a ouvir a voz de Deus. É maravilhoso. É maravilhoso. Experimente e seja feliz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre o seu rosto, te dê a paz, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, vamos em paz, que Deus abençoe.